Olá, bem-vinda ao podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher, um espaço onde falamos da nossa saúde desde muitas perspectivas diferentes e numa ótica abrangente. O meu nome é Antonella Vignati, sou nutricionista, naturopata e educadora de fertilidade consciente. Até já! Olá a todas, bem-vindas a esse novo episódio, depois de uma longa pausa, do podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher. Tenho aqui comigo a Patrícia Rosa Mendes, que eu descobri de uma maneira muito sincrônica, como se pode dizer. Ehm, a Patrícia é terapeuta transpessoal, ehm, formadora, né, também na escola Uhum, pessoal formador. e autora desse livro, o subtítulo é A Menopausa como portale iniziatorio. Uhum. E então, depois de ler o livro, quis. Aliás, enquanto já estava a ler o livro, comecei logo à procura da Patrícia. Contatei logo a Patrícia para convidar esse podcast. Obrigada, Patrícia, por aceitares e bem-vinda. Grata a ti, grata Antonella pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Então, Patrícia, se calhar começamos já. Eu tenho várias perguntas para te fazer. Uhum, E a primeira pergunta, se calhar, é um bocado assim a mais central do tema, que é como nasce esse projeto em ti, o projeto de escrever esse livro, porque eu imagino, pelo que li, que tenha sido gestado ao longo do teu processo pessoal. uhum, sim, foi exatamente isso. Hum, eu acho que eu sempre gostei muito de falar, de comunicar, de trazer a minha experiência, de a partilhar. E de alguma maneira, à medida que fui atravessando o processo, não logo ao início, porque como todos os processos, não é? Ao início nós estamos muito embrenhadas neles. E é assim que tem que ser. Uhum. Mas à medida que o tempo foi passando e que eu fui percebendo aquilo que estava a acontecer, e eu própria uso também o journaling, portanto escrevo muito, tenho sempre os meus próprios diários onde vou colocando os meus pensamentos e tudo aquilo que me toca mais. A partir de uma certa altura eu comecei a sentir que queria partilhar aquilo que estava a viver com outras mulheres. De alguma forma já o fazia, porque eu também sou facilitadora de círculos de mulheres e, portanto, tenho sempre um grupo de trabalho, com quem vou partilhando muita coisa, mas é diferente o lugar de facilitadora, não é? Mesmo num círculo, mesmo com o lugar do círculo, que é um lugar muito de par, não é? Em que estamos a par, mesmo assim é diferente. Então, a partir de uma certa altura, não sei especificar quando, mas a partir de uma certa altura eu quis mesmo levar esta experiência a outras mulheres, porque achei também que é algo que é pouco partilhado, pelo menos aqui em Portugal. Há muito um lugar mais clínico, mais talvez até prático em muitas coisas, mas eu queria trazer este lugar mais pessoal, mais do profundo, da intimidade, de sentimentos e emoções de cada uma de nós. E então, a partir de uma certa altura, começou a nascer esta vontade. Eu comecei a escrever, e depois é curioso que na primavera foi mesmo quase como o próprio impulso da primavera. De repente, eu tive tempo, de repente eu sentei-me, de repente eu organizei-me e não sei, num espaço curto de tempo o livro nasceu. Uhum. Portanto, foi mesmo assim o impulso mesmo da própria primavera. Uhum. E tu trazes essa abordagem diferente, Uhum. que por acaso foi aquilo que me cativou logo no início para comprar o livro, que era precisamente essa era encarar, era falar da menopausa não desde o lugar de, não sei, resolver os problemas anexos à menopausa, aliviar os sintomas anexos à menopausa, essa listinha de. E depois essa abordagem que existe muito, infeliz, porque agora fala-se imenso da menopausa, né? Acho que é um dos temas mais, se calhar, na moda, digamos, no mundo da saúde da mulher, mas fala-se sempre ainda muito desde um lugar de, primeiro, de perda, de luto, de algo negativo, algo que se tem que, digamos, ultrapassar de alguma maneira, que temos que hijack de alguma maneira, não é? Uhum, uhum. E depois, lá está, desde esse lugar de soluções.
que sejam naturais ou menos naturais, mas soluções, como se só a menopausa só exclusivamente representasse um problema e nunca uma oportunidade. sim, E então, e esse lugar de oportunidade que tu trazes aqui no livro, e usas uma linguagem também muito simbólica, além de pessoal, se calhar faz parte da tua abordagem transpessoal. Queres falar-nos um pouco do que sim. significa transpessoal na psicologia? Sim, sim, faz mesmo parte. É engraçado, tu trouxeste isso, eu estava a escutar a tua pergunta e estava a sentir, isto é o meu lugar transpessoal, não é, de terapeuta transpessoal. O transpessoal é uma abordagem, aqui só fazendo um pequenino parênteses, o transpessoal é uma abordagem que, embora não, talvez não seja muito conhecida em Portugal e talvez não seja muito divulgada cá, mas é uma abordagem que já vem dos anos 60, 70 do século XX. E ela surgiu precisamente quando há um grupo de psicólogos e psiquiatras, os psicólogos muito ligados à corrente humanista, que tinha chegado há muito pouco tempo, não é? Ou há algum tempo, muito com nomes como o Carl Rogers e o Abraham Maslow, portanto, investigadores que estavam muito conectados com este lugar da psicologia, que trazia também a autenticidade do terapeuta, o lugar do humano, e que já sentiam que aquilo que havia como resposta nas correntes existentes só se focava em determinados setores, digamos assim, em determinadas questões do ser humano, mas que deixavam de fora muitas outras e deixavam de fora precisamente esta ligação com a espiritualidade. E aqui não é de toda a religião, embora a religião possa estar também aqui incluída, mas é mesmo este lugar de como é que eu me relaciono com o profundo, com aquilo que há de sagrado, ou como é que eu vivo o sagrado, como é que eu, indivíduo, vivo o sagrado na minha vida. E isto, claro que aqui tem um espectro enorme, não é? Porque cada um de nós tem esta ligação muito pessoal. E então, uma das grandes questões saía muito da ou um dos paradigmas era muito não estar tão focado no curar, que é aquilo que normalmente está mais alinhado com a ideia da doença ou da patologia ou do problema, mas mudar um bocadinho o olhar para o cuidar. Como é que eu cuido dos meus lugares internos? E trazendo também esta ideia de que nós somos seres cíclicos, não é? Nós estamos sempre nós não estamos doentes se temos momentos mais introspectivos, mais tristonhos. Fazem parte do ser humano, da mesma maneira como na natureza nós temos o inverno, o outono, a primavera, o verão. Portanto, nós somos sazonais. E então é necessário um lugar em que cuidamos destas partes de nós que podem não estar tão expansivas, alegres, felizes, sempre no top, sempre com um nível de energia muito bom. O transpessoal traz muito este olhar e traz muito esta abordagem do cuidar de nós. Independentemente, obviamente, e em paralelo, não quer dizer que nós não tenhamos situações e alturas na vida onde nós precisamos realmente de uma abordagem clínica, ou de curar alguma coisa, ou de recorrer a alguma coisa. É só abrir o nosso olhar para os sintomas, como tu dizias e bem, não tem que ser, nós podemos aliviá-los, mas nós não temos que o ver necessariamente como um problema. Isso é uma primeira abordagem, talvez mais superficial e que é válida e legítima e às vezes muito necessária. Mas como é que nós podemos aprofundar um pouco mais isso? Como é que nós podemos olhar para tudo isto de uma forma mais simbólica, mais aberta e não como algo a resolver, mas algo a cuidar. E isto vem, sem dúvida, muito do meu treino enquanto terapeuta transpessoal e da minha prática a acompanhar pessoas. Sim, sim, sim. Sente-se mesmo essa liberdade na maneira como escolhes olhar para a menopausa, que é uma coisa com que eu partilho imenso, né? Que eu partilho imenso. Eh, e, e também esse lugar de não, lá está, de não considerá-lo exclusivamente como primeiro como uma dimensão exclusivamente física e muito menos uma dimensão exclusivamente catastrófica. Uhum, Eh, e o que me traz também aqui a sensação de ler mesmo, sabes, alguém que vibra na mesma, sabes, com as mesmas coisas, é essa linguagem também
de usar arquétipos e símbolos, Uhum. e de usar imagens que são poderosas e que são provavelmente fazem parte, né, da nossa psicologia coletiva, do nosso inconsciente coletivo, eccetera, eccetera, né, uma abordagem um pouco junguiana nesse sentido, Sim, que sim. realmente podem ser ferramentas, para entrar na nossa jornada pessoal e também a Uhum. a própria imagem da jornada, né, a própria o uso dessa metáfora, o uso da metáfora da jornada e de como há autoras que exploraram o feminino dessa jornada que normalmente é retratada no masculino. Sim, sim, sem dúvida. E portanto o que eu sinto aqui é mesmo um lugar completo, é um lugar onde não há espaço exclusivamente para essa dimensão tão presa, Uhum. sobre a menopausa. O título, o que representa a loba para ti? Falas disso no livro e Sim. gostava. Para mim a loba tem aqui várias dimensões de significado, não é? Tem muito a ver com os lugares selvagens que de alguma forma têm sido perdidos na nossa cultura moderna, cada vez mais. E que nos fazem muita falta e que eu acho que têm uma grande ligação com o feminino. Eu sinto que as mulheres são de facto muito filhas da terra, no sentido em que há uma conexão e uma sintonização, se calhar mais, não sei, mas talvez em nós mulheres haja uma sintonização mais inata ou mais presente ou que está mais à flor da pele com a ciclicidade da própria terra. E também porque nós somos cíclicas, não é? Porque nós vivemos a ciclicidade naturalmente. E aqui um à parte, não é porque deixamos de ser menstruadas que a ciclicidade desaparece, ela continua, ela Chiaro, continua. chiaro, E, e depois porque eu acho que nós temos esta conexão com estas forças naturais mais selvagens. E esse também algo que eu falo um bocadinho no livro, não é? Esta desmistificação do que é selvagem, porque eu própria sinto que também não sei o que é o selvagem. Ele tem sido cada vez mais retirado da nossa vivência e cada vez mais, não é? À medida que estamos mais industrializados, mais digitalizados, mais ele desaparece da nossa experiência pessoal e da nossa experiência de vida. Então eu acho que também este resgate do selvagem tem a ver com a loba. Depois, porque o lobo, neste caso 3 lobos me apareceram, não é, num sonho, que foi um sonho marcante. Nós todos sonhamos e eu acho que se calhar nós podemos lembrar de sonhos que são mais marcantes na nossa vida. E este de facto chega eu sinto que mais ou menos no início de todo este processo, ou pelo menos quando eu ainda não percebi que estava a passar por um processo de perimenopausa e que depois quando olhei para trás digo: "Ah, espera, isto já eram os primeiros sintomas". E este sonho aparece nesta altura, quase como uma entrada, neste processo, e os lobos estavam presentes. E depois porque a própria dimensão da a loba enquanto arquétipo traz muito aquilo que poderá ser a nova etapa da mulher. O lobo é um animal que tanto vive que tem uma duplicidade engraçada, ele é um animal gregário, não é, ele vive em matilha, e no entanto ele também pode ser um animal extremamente solitário, portanto ele pode conjugar as 2 coisas. E é um animal cuidador e ao mesmo tempo também muito ciente dos seus lugares individuais, não é? Eu posso estar na matilha e posso cuidar, e é engraçado que os lobos cuidam tanto das crias como dos animais mais velhos, mas eu também posso estar por mim e não perco nada em estar como indivíduo e em cuidar de mim. E esta dança entre o outro e o eu, a mim traz-me simbolicamente também muito este lugar da nova mulher, da mulher pós-menopausa, onde se calhar se abrem outros espaços de cuidado, não só para com o outro, mas para connosco mesmas. mh-mh. Então, o lobo trouxe-me aqui uma série de dimensões simbólicas que se ligavam muito não só à minha experiência pessoal, como àquilo que eu interpreto que possa eventualmente ser uma experiência feminina, depois desta nossa etapa de fertilidade física, digamos assim, porque a nossa fertilidade continua, mas de outra forma. Chiaro, è outra dimensão. Uhum.
é outra dimensão. E essa matriz, cíclica che menzionavas e a maneira como ela é sistematicamente supprimida na nossa cultura, e che si riflette tanto no nosso corpo, chega a esse ponto em que estamos realmente numa situação em que é como se houvesse um momento de sombra, quando a nossa cultura só quer luz, só quer, performance, só Hum, quer estar tudo para fora e tu queres estar mais para dentro, queres cuidar mais de ti, queres, tens mais não sei se no livro sim, sim, também sim. reconheci-me muito nisso, nessa necessidade de cuidar, Uhum, mais de ti e menos estar sempre virada para ser, não é, aquela a cuidadora sim, principal, o sim. qual é uma coisa que pode entrar effettivamente em choque Uhum. com os nossos papéis, nomeadamente se somos mães ou se temos outras responsabilidades com outras pessoas. Como viveste isso tu? Eu vivi precisamente mais até, talvez não tanto enquanto mãe, porque os meus filhos já tinham alguma autonomia, na altura em que eu comecei a ter os meus primeiros sintomas, e portanto não senti se calhar tanto isso, mas senti um bocadinho, de alguma forma, naquilo que começava a acontecer, por exemplo, com os meus pais, com os meus sogros, começavam a ter outra idade e começava a surgir a possibilidade de ter que estar devotada àquelas pessoas. E aquilo que eu senti foi uma parte de mim que não queria de todo estar ali. Que sentia que de repente parecia ter aberto uma frecha de ai, agora já tratei destas responsabilidades, agora posso dedicar-me a mim, e era quase como não, afinal não podes. Na verdade, a vida ajudou-me e abençoou-me muito, não só porque ainda consigo ter estas pessoas com autonomia, e porque de um outro lado, por exemplo, do lado dos meus sogros, há uma rede familiar com um grande apoio. Aliás, deu um apoio muito maior do que eu poderia ter dado. E nesse sentido, eu fui quase que desculpada de não estar. Desculpada no sentido, não tive que me envolver grandemente, porque havia de facto uma grande rede que pôde estar e dar apoio. E hoje em dia são pessoas que estão autónomas ainda, apesar de serem pessoas idosas, mas estão autónomas, e portanto, neste momento, eu posso me sentir uma privilegiada e uma felizarda. Não tenho que ter esta, esta dedicação que às vezes é pedida à mulher. E em minha casa, com os meus filhos, com a minha casa, também não senti que tivesse que o fazer, lá está. Porque os meus filhos já tinham alguma autonomia, porque nós também fomos cultivando, enquanto família, enquanto núcleo familiar, muito essa autonomia e independência, apesar de sermos um núcleo bastante unido, mas na verdade foi possível manter aqui uma certa independência. No entanto, no meu caso também, para além disto, havia projetos profissionais ah, que eu amo muito, que eu prezo muito e nos quais me envolvi muito, e portanto, nesse sentido, acabou por ser quase mais um dilema interno entre a profissional em mim e a mulher que só queria, neste momento, estar mais para dentro, mais sossegada, mais ah, indisponível para o mundo lá fora, digamos assim, e nem sempre isso foi possível. Eu acho que no meu caso foi mais a esse nível, entre a profissão e eu própria, eu mesma. O que é difícil quando nós trabalhamos numa profissão que fazemos por vocação. Yeah, Mas isso eu acho que qualquer pessoa que esteja nessa área sabe muito bem que é muito bom, é um privilégio, mas também tem um preço a pagar muito grande. yeah, yeah, exato. É uma profissão de cuidado também, não é? Deixa É de ser uma uma profissão, cuidado. sem dúvida. E como é que chegaste a essa profissão? Porque como tu, como eu também, viemos da mesma área, a tradução e a literatura, no meu caso também, e como é que chegaste depois a querer ser terapeuta? Sim, eu acho que eu sempre adorei tudo o que tinha a ver com o conhecimento do ser humano, não é? Havia um lugar meu que gostava muito de conhecer e compreender o ser humano, e compreender porque é que as pessoas tinham estas atitudes, porque é que faziam aquelas escolhas.
E depois também havia um lugar muito ligado à espiritualidade, no sentido de à minha conexão com o sagrado, isso sempre esteve muito presente. Eu lembro-me de ser uma criança muito mística, uma criança que se sentava e que falava para cima, falava assim para o divino, não é? E isso eu tenho memórias muito entranhadas e muito antigas em mim, dessas vivências. Só que isso era sempre uma coisa em paralelo, não é, porque eu acho que na nossa geração nem sequer nos passava pela cabeça que a pessoa pudesse ser, uma terapeuta, digamos assim, fora daquela via, profissional mais ortodoxa. E na altura, quando foi para escolher as vias profissionais, eu lembro-me que eu gostava muito de psicologia, eu gostava muito de uma série de coisas, mas eu de facto era muito má à matemática. E como a maior parte das pessoas de línguas ou de artes, não é? Tem aquela handicap da matemática. E psicologia tinha um semestre de matemática ou de estatística. E aquilo para mim era assim um demónio, que me esperava. E como eu sempre fui muito boa a línguas, e sempre gostei muito de escrever, e sempre gostei muito de literatura e de poesia e tudo isso, eu optei pelo caminho mais fácil, que era exatamente esse. E depois, a partir daí, a vida foi-me levando noutras profissões e eu trabalhei muitos anos numa multinacional americana, foi uma grande escola de vida. Aí trabalhava com tradução, mas também com a parte de administração. E depois um dia, não é, nestas remodelações que as grandes empresas fazem, houve uma oportunidade de sair e nessa altura eu já estava, a ligar-me mais às terapias, em paralelo e aproveitei. E comecei então vim e comecei a estudar, a terapia de outra maneira, e foi passado pouco tempo que descobri a Escola de Desenvolvimento Transpessoal e que comecei a fazer os cursos da escola, primeiro o de terapia, depois o de meditação, e acabei por ser convidada para ficar enquanto tutora e estou na escola até hoje, com muito gosto e muito prazer, porque de Uhum. facto foi assim uma aventura foi um sonho que eu acho que nunca me atrevi a sonhar, até me convidarem para isso. E hoje gosto mesmo muito daquilo que faço. Uhum. Nota-se, nota-se. E por isso, se calhar também por esse meu passado também literário, apreciei também muito a presença de trechos, poéticos e literários no livro, porque é uma coisa que também sinto muito falta nesses manuais de instruções do pré-menopausa, ou seja o que for, quando falamos de saúde, não é, sinto muita falta dessa dimensão, como se não houvesse, como se nós, enquanto seres, só existíssemos em certas dimensões e não em outras. Sim, Portanto, não existimos na dimensão espiritual e não existimos na dimensão de total. aproveitado de, né, possíveis, fruidoras Uhum. da beleza Sim. da arte, né. E por isso tocou-me também isso, as escolhas, que fizeste dos poemas e dos trechos literários. E também essa muito reconheci-me muito nessa imagem do portal. Hum. Nessa imagem do portal, que é uma imagem que tenho vindo mesmo a sentir imenso, como sendo presente em todas as etapas, de sangue Sim. da nossa vida enquanto mulheres, mas, que normalmente, ou seja, quando chegas à menopausa és mais consciente, já consegues entrar com alguma consciência, enquanto que as primeiras se calhar são mais difíceis ou mais traumáticas. E essa dimensão do portal, queria queria te convidar a explicar um pouco aqui ao público, o que é que Sim. falar disso. Eu gosto muito de símbolos, não é? E para mim o portal é muito esta esta abertura que se cria nas nossas viagens internas, não é? A nossa vida é muito uma pode ser muito vista como uma viagem, algures, ou se calhar nem tem que ter um objetivo, não tem que ter um fim, mas vão-se abrindo à medida que nós vamos vivendo, vão-se abrindo outras dimensões do ser. E para mim o portal é exatamente isto, não é? É uma entrada numa outra dimensão do ser, como tu trazias e muito bem. Eu acho que a nossa cultura esqueceu muito isso, lá está. Vive muito focada só numa determinada dimensão, que é importante, mas que não é a única que existe.
E ao esquecermos as outras, nós vamos nos empobrecendo, vamos nos desconectando destes outros territórios internos que também que são nós, não é? Também sou eu. Eu também tenho outros territórios internos, eu tenho estas outras dimensões. A dimensão da alma, para mim, é uma dimensão que só a poesia, só a arte, só a literatura, só estes lugares de profundidade é que a conseguem nutrir, digamos assim. E depois também há a dimensão do espírito, ou aquela dimensão que é mais expansiva, não é? Que até pode ser imanente, mas muitas vezes nós associamos a algo mais transcendente. E estão lá, e elas entretecem-se, elas não estão desligadas. Mas de facto, os portais talvez sejam estes lugares que de alguma maneira as unem e são portas de entrada e de saída para uma e para outra. E eu sinto que à medida que nós vamos fazendo estas iniciações do sangue, como tu dizias, abrem-se estes portais para estes outros lugares dentro de nós que talvez não estivessem tão visíveis ou não fossem tão sentidos em nós. E também é uma coisa que eu sinto que se perdeu aqui, é esta ligação com uma idade mais velha, lá está, de maturidade, onde se perdem uma série de coisas, sem dúvida alguma, mas onde se poderão ganhar muitas outras. E é aquilo que a nossa cultura foi deixando escapar. Então nós deixamos de ter ligação com estes portais, porque vivemos só num nível. Vivemos só num nível. É como se vivêssemos numa casa só numa divisão. E esquecemos que, se calhar, se abrirmos a porta, temos um corredor ou temos uma sala com muitas outras portas, com escadas. Podemos ir lá para baixo para a cave, podemos ir para o sótão, podemos ir para outros andares. Estes portais podem surgir, de facto, com determinados momentos na nossa vida que podem ser iniciatórios. Não tem que ser só as iniciações de sangue, embora eu acho que para qualquer mulher estes são marcos muito fortes, não é? Primeira vez que eu menstruei, a partir daqui eu sou uma pessoa diferente. Eu já não sou uma menina, eu já não sou uma criança. Quando eu me tornei mãe, ou de alguma maneira, mesmo que eu não seja mãe biológica, de alguma maneira eu torno-me uma mulher madura. Eu tenho a possibilidade de trazer para a vida projetos, sonhos, concretizar relacionamentos, família, uma ou de outra forma, não é? São marcos muito fortes. E depois aqui a mesma coisa, a questão da menopausa. De alguma forma, isto abre-me uma outra dimensão do ser. Então, para mim, o portal é exatamente isto, não é? São estes acontecimentos que podem ser conjugados com um acontecimento externo, mas não necessariamente. Pode ser vivido só como um acontecimento interno que me abre para um outro lugar do ser. Um lugar mais expandido e mais aprofundado necessariamente. Uhum. Então acho que é algo que vale muito a pena explorar, porque nos retira da superficialidade e a superficialidade é sempre limitada e permite-nos uma conexão limitada connosco próprios e com os outros. E eu acho que nós somos seres, somos animais que procuram acima de tudo conexão. Hum, totalmente. E por falar nisso, tu também mencionaste, as dimensões imanentes versus transcendentes da espiritualidade. Desenvolve isso, por favor, para porque isso é uma coisa que também me toca imenso. Sim, sim. Eu sinto que nós, na nossa cultura de raiz muito judaico-cristã, há sempre uma visão da divindade ou do sagrado como algo que está transcendente, não é? Está fora desta nossa experiência, desta nossa realidade. Está fora do corpo, está fora da terra, está fora. Eu acho que é assim, sim, sim, em certa medida sim, mas acho que de alguma forma foi retirada a presença do sagrado naquilo que é imanente, ou seja, naquilo que está aqui agora, corpóreo. Porque o sagrado está presente aqui. Há uma frase, algures, que eu acho que, não sei, já não sei se tem um autor ou não, mas nós na escola muitas vezes recorremos a ela e que diz: onde é que Deus não está? É a grande pergunta. E sem dúvida, onde é que não está o sagrado? Onde é que não está aquele lugar que de alguma maneira
nos abre o coração, nos expande e nós sabemos: "Uau, isto não eu não sou só isto há algo muito maior". Eu senti uma conexão com algo muito maior e inexplicável. E isto também nos acontece naquilo que está imanente. Ou seja, eu posso sentir isto no meu corpo, não é? Eu posso sentir isto num orgasmo, eu posso sentir isto num parto, eu posso sentir isto quando estou numa troca com alguém que me é muito especial, numa boa conversa, numa ligação de alma. Eu posso sentir isto a ler um bom poema. E eu posso sentir isto no corpo. E isto tem sido algo que não nos foi ensinado. Muito pelo contrário, foi-nos retirado, porque parece que tudo o que é vivido aqui e agora é pouco. É pouco, ou tem que ser só operacional e funcional, ou tem que ser apenas, ou até que pode ser algo visto de um ponto de vista já diferente, não é? É mau, é sujo, é pecaminoso. E na verdade aquilo que nos foi retirado é a dimensão do sagrado feminino. Porque precisamente por isto é aquilo que era vivido em termos de deusa, não é? As culturas que honravam a deusa honravam estes lugares. A deusa era vivida precisamente no corpo e nas experiências da matéria. E elas não eram de todo sujas, muito pelo contrário, elas são sagradas. E nós conseguimos conectar-nos com isso, se nos conectarmos, por exemplo, com uma criança a nascer, ou na verdade com qualquer ser vivo a nascer. Eu acho que um parto, seja de uma criança, seja de um outro mamífero, é sempre uma coisa que de alguma maneira, a mim, faz-me abrir o coração, não é? E traz-me lágrimas aos olhos, porque fala-me do milagre de algo que chegou aqui e que está vivo. E como a Mary Oliver dizia, tudo o que está vivo quer viver e quer estar aqui. Então é de facto algo de milagroso. E este milagre é vivido por nós diariamente na pele, no corpo, e nós esquecemos-nos muito disso, muitas vezes. E fomos muito ensinados a procurar esta conexão com a divindade apenas naquilo que transcende. E sim, ela também está lá e ela também pode ser profundamente transformadora. Mas o imanente, a nossa vida aqui é um milagre e é absolutamente sagrada. E nós podemos senti-lo. Então, transcendente e imanente andam sempre nesta dança, andam de mãos dadas, não têm que se excluir de todo. Ah. Sì, essa recusa da immanência tem tudo a ver historicamente com depois o papel da mulher na sociedade, na história e a maneira como o corpo feminino é visto pela medicina, não é? Ah, O nosso lugar no mundo tem estado sempre atrás devido provavelmente a essa dicotomia filosófico e espiritual que se baseia na transcendência e não na imanência, ou seja, a negação da imanência, a negação do corpo, da terra, do poder também, não é? Do corpo feminino, que é uma exatamente. que gera imensa incomodidade, que acho que foi uma, não sei, uma parte das razões pelas quais existiu esta agenda, existe ainda esta agenda de apagar tudo, Sim, sim. de Eu achar. eu eu acredito nisso, eu acredito nisso. Eu acho que acredito que ao princípio, não é, não tenha sido, ou seja, não acho que tenha sido uma teoria da conspiração logo desde o início, mas acho que de facto surgiu aqui um lugar da mulher muito poderoso, não é? A mulher gerava e dava a vida. E isto era um lugar que noutras eras era muitíssimo honrado. Mas de alguma maneira havia sempre aquela ideia, não é? Sabia-se sempre quem era a mãe. O pai, nós inclusivamente em Portugal temos um ditado que fala disso, não é? O pai poderia ou não ser conhecido. E a partir do momento em que surgem sociedades onde começa a haver a ideia de que o masculino tem que dominar e começa a haver a própria ideia do domínio, domínio como controlo sobre o poder sobre, Ahm, este lugar feminino do dar a vida acaba por ser quase um lugar de concorrência e de competição. Então, a partir daqui, eu sinto que isto começou a tecer-se um certo paradigma que está vigente até hoje, em como tudo aquilo que tinha a ver com o corpo, com a matéria, com a terra, com o feminino, era para ser de alguma maneira civilizado, controlado, dominado, mais
refinado, não é? Tinha que ser ali podado de alguma forma, controlado, porque não era não era aceite da maneira como era. Uhum. E é aqui que eu acho que o feminino é uma grande força selvagem. Já, e é por isso que também as figuras femininas, as divinidades femininas que sobreviveram a esse corte, fizeram-no, depois de ter sido fragmentado, tanto de uma única imagem divina feminina, todo poderosa, que tinha todos os aspectos, o erótico e o terrível, não é? Exato. Portanto, todas as dimensões humanas, que incluía o poder. Uhum, uhum. Não, a explosão dessas figuras femininas relegou muito, a cada deusa a uma pequena porção da realidade e transpôs muito o poder para um lugar masculino, salvo algumas exceções, tipo Atena. Sim, 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 sim. Mas essa dimensão, de poder associado também àquilo que possa ser erótico e possa ser, doador de vida, Sim, essa sim. imagem das antigas divindades femininas, perdeu-se. Sim, sim. A própria ideia como nós há logo um conceito que nos é muito estranho e que vai chocar imenso com aquilo que nos foi ensinado. E atenção, pode não nos ter sido ensinado pessoalmente, mas está na base filosófica das nossas sociedades, portanto, ele está lá e surge-nos, mesmo que seja de outra forma. Mas aquela ideia de que nas sociedades mais antigas, por exemplo, o sexo era algo absolutamente sagrado. Então, de tal forma sagrado que era levado a cabo pelas sacerdotisas nos templos. E isto é algo que nos faz muita confusão internamente hoje em dia, não é? Como assim? Como assim? Sim, nós podemos ver o sexo como sagrado, mas até de uma forma íntima, não é? No casal, intimamente. Mas nós conseguirmos pensar que havia mulheres sacerdotisas honradas, cultuadas, muito respeitadas, que levavam a cabo, por exemplo, atos sexuais como forma de conexão com o divino, daqueles homens ou daquelas mulheres poderem ter um acesso ao divino, precisamente porque nós podemos experimentar o divino através do corpo e na sexualidade podemos fazê-lo, é algo que nós achamos muito estranho, não é? Que vai colidir profundamente com as nossas noções e com aquilo que foi transmitido. E isto já nos dá uma imagem de como, de facto, a deusa, a grande deusa, foi fragmentada, não é? Dividir para reinar. É. Portanto, sim, eu vou colocar todos estes aspectos, mas vou cada vez fechá-los mais em caixinhas mais pequeninas, para que a mulher fique só limitada a estes lugares muito pequeninos. Inclusivamente a própria capacidade de dar a vida ficava limitada à sua própria casa, não é? À sua própria casa, ao seu marido, àquela pessoa que era seu proprietário. Porque mesmo na antiguidade clássica nós sabemos que na Grécia Antiga e em Roma Antiga, a mulher era propriedade, sem dúvida, do seu pai e depois do seu marido. E, portanto, ficava ali fechada. Não acontecia o mesmo com as escravas, com as pagãs que vinham das guerras e eram escravizadas, mas a partir daqui, mesmo em sociedades que não têm o olhar pecaminoso sobre o sexo, que depois mais tarde as nossas trazem, mas na mesma, o lugar da mulher já era muito limitado. E eu acho que aqui há, sem dúvida, uma intenção social e política por trás de tudo isto, claramente, claramente. Sim, e também a especial determinação com que se incide sobre as mulheres, de uma certa Uhum, idade, como as mulheres depois da menopausa, parece-me que entra um bocado nessa ótica, ou seja, na menopausa tu conectas geralmente com o teu poder. Acho que é hum, um estado fisiológico que te leva muito a conectar com o teu poder, não é? Com os teus lados mais, não sombrios, uhum, mas mais menos acomodantes, não é? Portanto, muito mais. E depois tens a libertação final do vínculo entre sexualidade e reprodução. exatamente, E isso, se calhar, é um dos motivos que faz nascer a figura da bruxa má, da velha feia, e também essa intenção de ridicularizar e humilhar a exatamente. mulher de uma certa idade, não é? Sim, sim, porque agora a mulher já não precisa. Agora a questão de
Lá está, não é? Eu às vezes penso, isto é altamente subversivo, porque de facto aquilo que é uma função ou que é uma característica muito natural em muitas de nós, que é de facto o lugar mais maternal, de cuidar, é sempre usada contra nós. Não é? Porque sim, eu torno-me mãe, mas se eu ameaço muito o sistema, logo a primeira coisa que me é dita é: ah, vais ficar sem os teus filhos. Então, qualquer uma de nós, na maior parte dos casos, diz: "Não, não, não, então eu baixo a cabeça, eu continuo, eu fico aqui para não perder os meus filhos". E depois, no dia em que eu já não tenho esta questão, como tu dizias, não é, a sexualidade e a reprodução já não estão ligadas, eu de facto posso a partir daqui ser quem eu quiser ser, já não estou dependente disto. E isso é uma grande ameaça às forças, vigentes, não é, digamos assim, ao status quo. É uma grande ameaça, sem dúvida alguma. E há esse lugar de humilhar a mulher, de ver a mulher como velha. Depois da menopausa, a mulher é uma velha. Já não tem utilidade. Lá está. Resume a utilidade da mulher à questão, da reprodução. E não tem nada a ver com isso. A questão é que se eu deixo de ter essa prisão, se eu deixo já não é possível exercer uma chantagem, digamos assim, comigo e com aquilo que é mais valioso para mim, muito provavelmente eu torno-me muito mais livre e posso dizer aquilo que penso, posso fazer aquilo que quero e, e não há nenhum sistema de liderança sociopolítica na humanidade até hoje que goste que as pessoas façam e pensem aquilo que querem. Não há nenhum, em nenhum espectro, de um lado para o outro. Não é agradável para as tribos que o indivíduo tenha uma liberdade. Nunca foi. Então, claro que sim, é difícil aceitar isso nos tempos que correm. Eu estava-me aqui a lembrar, é interessante, há pouco estávamos a falar da questão dos símbolos e dos mitos. Eu às vezes ponho-me a pensar a quantidade de livros que têm saído ultimamente sobre a antiguidade clássica e um recontar dos mitos, mas agora pelas vozes das mulheres. E quem Uhum, o faz são sempre escritoras mulheres. uhum. Acho que acaba por ser muito interessante como, de repente, na nossa cultura, começa a surgir no coletivo esta vontade de ir recuperar os grandes mitos, mas vê-los de uma outra forma, não é? Vê-los do lugar do feminino. Sì, que essa na arqueologia e na história, essa tudo isto tem sido também muito obstaculado, ridicularizado, isso é mentira, não existe nenhum matriarcado, essas ideias são invenções e afinal, pelos vistos não é bem assim, não é? Sim, 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 sim. Effettivamente existiram. Ehm, mas estava aqui também a sentir outra coisa, que é essa narrativa sobre a sexualidade, que Hum. também que é uma das coisas que mais me irrita, que é essa associação cultural entre, lá está, entre a menopausa e a falta de vida sexual. Ou seja, há uma real, ou seja, a partir de algumas manifestações físicas que efetivamente algumas mulheres começam a sentir, os Uhum, estrogênios vai ter menos lubrificação, é evidente, vais ter menos lubrificação, é claro. Mas isso não significa, isso não impossibilita de todo o sexo, porque se só olharmos para o sexo uhum. sua dimensão banalizada, hollywoodiana de penetração, é claro, a penetração ainda por cima sem nenhum tipo de, não é, Claro. preparação, não, não, é track. E então é óbvio que nesse registro Uhum. quem não vai detestar, mas não há essa ideia de que, isso se calhar é uma oportunidade para olharmos para outras coisas, não. A realidade torna-se algo, já foi. Claro, claro, porque é a sexualidade sempre vista de um determinado ponto de vista, que é o ponto de vista masculino, não é? Ah, Na pesquisa do livro encontrei inclusivamente, autoras que contam, e eu acho que conto isso também a algures, os anúncios que havia nos anos 60, muito vocacionados para medique a sua mulher na menopausa, porque senão você vai ter que passar e aguentar a raiva dela, os gritos dela, não sei, ou seja, é sempre do ponto de vista de como é que vai ou não servir ao masculino. uhum, Isto é uhum. assustador, isto é assustador. A verdade é que eu acho que sim, aí está um bom exemplo de como nós podemos procurar alívios de sintomas
sem por isso deixar de abrir a nossa experiência, de modo a perceber como é que agora o meu corpo precisa de se expressar em termos de sexualidade. Como é que agora eu vou encontrar prazer? Como é que agora eu preciso de. Como é que a relação agora tem que evoluir para que possamos os dois ter prazer? Né? E isto é um trabalho muito interessante a ser feito no casal, se assim houver essa disponibilidade. E não tem de todo que incluir isso que tu dizias, não é? Não é sinónimo de, ai, agora deixou de haver vida sexual. Não, é sinónimo, é como é que nós agora podemos encontrar formas de ter uma vida sexual que nos satisfaça aos dois. E isso é possível, é perfeitamente possível. Se calhar implica exatamente isso, não é? Sair do modelo mais estereotipado, no sentido, se calhar não é só a penetração, ou se calhar eu vou ter que encontrar lubrificação, ou se calhar eu preciso de um tempo e de um ritmo e de um espaço diferentes. Não tem que ser esse sinónimo. Agora, tem que haver essa abertura, tem que haver esse lugar de vamos lá encarar isto como uma forma de crescermos em conjunto. Claro. Por ambos lados, portanto, pelo nosso próprio lado, né, que, que vai contra, digamos, a educação que temos recebido, Sim, sim, mas também do lado da pessoa que está ao nosso lado, né, que pode não sem estar dúvida tão alguma, aberta e tão disponível para sem isso. dúvida alguma, sem dúvida alguma. Sim, portanto, essa ideia de que é só preciso medicar e é só preciso encontrar a solução lá fora que Uhum. está a ser muito predominante nesse momento no Sim, debate. Não sei se tens visto isso, mas o debate sobre a menopausa está a ser muito associado, ou seja, todo esse discurso que tu e eu estivemos a fazer, muitas vezes o vês em autoras que depois defendem que a coisa mais feminista que podes fazer é medicar, automaticamente, mas não é tipo se é necessário, se isso realmente te incomoda, se há coisas que não consegues ultrapassar de outra maneira, se for não, é sistemático. É sim. sistemático, porque a medicação per se é uma coisa a fazer, porque a menopausa e depois a outra invenção, linda, a menopausa é recente, antes não havia menopausa. Antes não havia menopausa, as mulheres não entravam em menopausa, porque não chegava a tempo. Quer dizer, a média, se fizermos a média matemática, com uma esperança de vida mais baixa, sim, mas as pessoas que viviam mais tempo, e havia pessoas que viviam muito Claro, tempo, claro. desde sempre, claro, as mulheres que, claro, que chegavam à menopausa, ora essa. A Sim. menopausa é um fenômeno recente. E claro, com uma taxa de mortalidade infantil tão alta, como que a média matemática não vai Uhum. para baixo os números? É óbvio que sim, mas isso não quer dizer que não houvesse, não é, pessoas que viviam muito Claro, tempo. claro, claro. E então essa narrativa que a menopausa é recente e quem os médicos que recusam socorrer as mulheres estão a deixá-la ao descalabro, estão a abandonar as mulheres, é o seu destino triste de mulheres menopáusicas, isso é que agora está a predominar muito no panorama sobre Sim, menopausa. E eu, pessoalmente, sinto isto como algo mais muito desempoderador sim. e desde um lugar que pretende ser empoderador, mas não deixa de ser mais uma pedrinha. Sim, sim, sim. Porque mais uma vez nós estamos a seguir o paradigma da sociedade, que é sempre resolver rapidamente Uhum. para retirar o desconforto do caminho. E para continuar no mesmo sistema, que é sempre bem, sempre contente, sempre para cima, sempre a produzir, sempre, ok, posso ter 60 anos, mas na verdade eu estou a fazer de conta que tenho 30. Isto, mais uma vez, é um lugar da nossa sociedade que recusa olhar para os ciclos e recusa aprofundar um bocadinho mais. E atenção, lá está, não tem nada a ver com uma mulher consultar o seu médico e conversarem, e realmente há qualquer coisa que é preciso abordar de uma forma clínica em termos de medicamento, aborda-se. Mas não tem que ser um sistema, não tem que ser sempre assim e fundamentalmente não tem que ser para retirar o lugar de desconforto. Porque aquilo que a menopausa traz é, muitas vezes, um confronto com a finitude. Eu agora sei que mais lá à frente eu vou encarar a minha morte. Eu não sou infinita, eu não sou imortal, eu não sou sempre jovem.
Eu vou encarar o envelhecimento e a morte, mais lá à frente, seja quando for. E eu posso tomar medidas para isso me ser mais confortável, mas vai chegar um dia onde isso vai estar bater à minha porta. E eu não vou ter como fugir. Então, este portal também me abre para um lugar onde eu posso começar a trabalhar mais esta questão existencial de um dia eu vou morrer. O que é que eu quero deixar aqui de meu? E isto implica que, se eu vou morrer, eu vou ser posta perante o desconforto. A nossa sociedade não gosta de desconforto. Só que quando eu não me ponho perante o desconforto, eu perco acesso a muitas partes de mim. Eu perco acesso a descobrir muitas coisas sobre mim. Isto não é uma apologia de todo do sofrimento, muito pelo contrário. Mas é o lugar de onde é que eu estou agora, como é que eu me posso sentir e permanecer comigo e cuidar de mim onde eu estou agora. Porque onde eu estou agora com 52 anos é um sítio que não será quando eu tiver 82. E mesmo que eu faça não sei quantas plásticas, não sei quantas cirurgias, não sei quantos medicamentos, vai ser diferente. Então, quem é que eu quero ser quando eu tiver 82? Não é só a parte do corpo, é toda a minha parte interna, é todo o ser por dentro. E se eu não fico com aquilo que é desconfortável, se eu não permaneço comigo e se eu não me sei acompanhar em todos os momentos, como é que eu me vou acompanhar quando eu estiver perante essa finitude? Porque eu vou lá chegar. Isso é a única coisa que eu posso ter a certeza. E se eu não tenho essa gentileza comigo, quem é que vai ter essa gentileza comigo? Então, aqui também é começar a olhar para a velhice de outra forma. E não tentar metê-la para baixo do tapete ou fechá-la numa clínica ou num lar qualquer, fora dos olhos, porque é muito desagradável. Isso é um lugar que a nossa sociedade tem muito e, infelizmente, não está de todo a ser abordado. Ahm, a- Tu disseste-me aí qualquer coisa antes, eu tinha pensado em algo e agora já me fugiu. Ahm, no meu caso pessoal, vou-te dizer, há coisas que eu, por exemplo, eu tomo os meus suplementos para a memória porque realmente sinto que a minha memória desapareceu. Tenho também a minha questão da lubrificação, sem dúvida alguma. Eu escolhi não fazer mais nada, também me foi possível. Não, eu não deparei com nenhuma situação de saúde grave ou alguma coisa que eu dissesse, não, eu tenho que fazer. É a minha escolha. Se essa for a minha escolha pessoal consciente, eu acho que não há problema nenhum. O problema é quando nós tentamos levar tudo a eito, fazer tudo igual. Agora é sempre assim. Não é de todo sempre assim. Cada mulher é um caso único. Cada mulher é um ser vivo, é um organismo único. E o que é importante é nós irmos para dentro, nós mulheres, começarmos a sentir, começarmos a ter relação com o nosso corpo, com a nossa psique e perceber o que é que eu preciso agora, de que é que eu necessito. E pedir então o apoio aos nossos terapeutas, aos nossos clínicos, médicos, o que for, para nos apoiarem. Mas tem que ser uma escolha nossa e tem que ser uma escolha consciente, desde o lugar em que eu me conheço. E se eu, ao primeiro desconforto, vou tomar uma pílula para acabar com o desconforto, eu não me conheço de todo. Claro, que é o que se faz, em qualquer caso, faz isso por sistema em todas as fases da vida. Exatamente. Depois é negado tudo, é negado o lado sombrio da maternidade, é negado o lado sombrio Tudo. de tudo, do ciclo menstrual, tudo que está aí num lugar que não serve à narrativa oficial, não é visto, não é e não deve ser visto, né. Os círculos de mulheres trazem muito essa franqueza, não é, essa possibilidade de nos abrir e de poder descansar na partilha, poder realmente reconhecer-nos umas nas outras. Como tens visto isso evoluir nos teus círculos, nos círculos que tu presides? Sim. Para mim o feminino foi o meu grande trabalho terapêutico. E tem sido, continua a ser. Eu tive a sorte de começar a trabalhar o feminino com uma terapeuta, que hoje, para além de terapeuta, é minha amiga pessoal e colega de trabalho na escola, que é a Hélia Gonçalves, e de facto a Hélia tem um trabalho com o feminino extraordinário. Eu comecei como, participante nos círculos dela e depois mais tarde, hoje trabalhamos em conjunto. E de facto tenho aprendido muitíssimo com ela. Eu sinto que o feminino precisa do círculo. Nós mulheres precisamos de outras mulheres. Nós precisamos de estar em círculo com outras mulheres, precisamos deste acompanhamento.
precisamos dessa partilha, e essa partilha de um lugar, lá está, não é de encontrar soluções, necessariamente, nem é de um lugar de julgamento. Ah, tu fazes assim, faz assado. Não, eu fiz, não tem nada a ver com isto. Tem a ver com uma teia onde eu posso expressar aquilo que trago comigo dentro e há um colo. Há um colo. Isto para mim é o mais importante que o círculo traz. E é a grande lição do feminino para mim, é que tudo tem lugar. Tudo tem lugar no feminino. Da mesma maneira como na terra tudo tem lugar, não é? A maçã mais torcida e menos bonita não é expulsa da árvore nem da natureza. Nós é que adoramos ter todas aquelas maçãs do mesmo tamanho, todas encerradas, todas iguais, que não sabem a rigorosamente nada. Se isto não é uma metáfora para aquilo que nós fazemos com tudo na vida, inclusive com nós próprias, temos de ter todas o mesmo corpo, temos de ter todas o mesmo aspecto, temos de ter, e temos de ter todas superficiais assim. Não, não, não. O feminino tem lugar para tudo. E então eu poder trazer todas as minhas partes, eu poder expressar aquilo que me perturba, eu poder trazer aquilo que é mais difícil e haver um colo de mulheres que me escuta em silêncio, que me abraça, que me acolhe, eu acho que é absolutamente extraordinário. É um luxo e ao mesmo tempo é natural no feminino. As nossas avós, as nossas tias, as ancestrais para trás, a mulher sempre viveu em comunidade. A mulher sempre teve este lugar de entreajuda, de apoio e de suporte. Também é uma construção patriarcal tentar convencer-nos de que nós nos queremos prejudicar umas às outras. É Tentar verdade. pôr-nos em competição umas com as outras. Sim, isso é completamente construído, completamente. Sim, completamente. E é construído sempre porquê? Porque nós temos que competir com o masculino de alguma maneira, ou pelo olhar do masculino. Eu tenho que competir com ela para que o masculino olhe para mim. Então era muito importante nós recuperarmos a nossa identidade, independentemente do olhar masculino. O olhar masculino é uma consequência, mas eu tenho que saber quem eu sou. E este é um trabalho para a vida toda, nas Yeah, várias fases. sim. Patrícia, eu continuava aqui forever, mas chegamos aqui já Passa num a instante. uma hora. Mas onde é que as pessoas podem encontrar esses círculos ou o teu apoio terapêutico? Onde é que tens mais a tua vida, digamos, online? Mais no Instagram, Uhum, também tenho um perfil no Facebook, eles estão ligados, mas no Instagram pelo meu nome mesmo, Patrícia Rosa Mendes, tudo junto. Na Escola de Desenvolvimento Transpessoal, que também, onde eu também sou formadora, como te disse, e o meu trabalho através do feminino está muito na página A Casa da Floresta, também no Instagram. uhum. E não posso deixar de voltar a recomendar ler este livro para começar, né, a contatar, se calhar, com o teu trabalho. Sim, sim. E vá, muito obrigada. Oh, está aqui a fazer uns relâmpagos, que mesmo assim É para. verdade, estamos em plenas tempestades. Muito grata, Antonella, pelas tuas palavras, pelo teu sentir, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui contigo à conversa. O prazer foi todo meu. Olha, muito obrigada, Patrícia. Grata, muito Beijinho, grata. falamos em breve. Beijinho. Sim, falamos em breve. Obrigada por nos ouvir. Esse podcast tem zero patrocínios, zero anúncios e recursos tecnológicos mínimos. Se te resultar útil, ajuda-nos a mantê-lo em pé partilhando com quem tem fizer sentido. Obrigada e até a próxima.